Então, quando você respira em batidas, você não está só gerando uma coerência cerebral, fazendo um arrastamento das ondas cerebrais para as frequências que você quer. Você também faz, tá, o que a gente chama, tá, de coerência cardíaca. E aí você atinge um estado completo de coerência, tá, de coerência. Completa coerência. Coerência física e mental, coerência cardíaca e cerebral. E, consequentemente, o nosso campo energético entra em coerência também. Quem aqui já ouviu falar de frequência e solfejo? Eu não vou entrar no detalhe, por exemplo, nas frequências solfejo, existem várias frequências diferentes, né? A frequência principal é 438 Hz, nós também temos uma frequência muito famosa, que é a de 852 Hz, você vai encontrar bastante na internet, no YouTube, tem várias frequências diferentes, tá? Mas basicamente a frequência solfejo são uma série de 6 sons musicais, né, que os monges, com o canto gregoriano, conseguiam reproduzir quando cantavam em meditação, quase como que num mantra. Essas frequências solfejos, tá? Elas foram objeto de grande fascinação, ainda tem sido objeto de grande fascinação, mas ainda existe uma aura muito grande de misticismo e esoterismo, tá? De misticismo e esoterismo envolvendo as frequências solfejo. Existem 6 frequências básicas que variam ali de 326 Hz, se eu não me engano, que eu não consigo lembrar de cabeça tudo, até 800 e poucos Hz ou 912 Hz. São quase como se fossem 6 notas musicais, mas na verdade são escalas cromáticas. Escalas que você não reproduz nos instrumentos normais que são afinados geralmente em Lá 440 Hz, tá? Então, quando você toca dentro de uma escala dentro do tom de uma frequência solfejo, você consegue reproduzir músicas e melodias que vão vibrar primariamente dentro daquela frequência, tá? E aí as frequências solfejo existem aí essas 6, mas de vez em quando aparecem umas frequências diferentes que o pessoal fica atribuindo às frequências solfejo, mas originalmente, né, originalmente as frequências solfejo são apenas 6 tons, 6 escalas musicais dentro de uma afinação em uma frequência respectiva. E aí, cada frequência dentro dessa visão das frequências solfejo servem para uma coisa diferente. Cada uma dessas 6 frequências servem para elementos diferentes. Né? Então, são basicamente afinações. Por exemplo, a frequência de 396 Hz, ela transforma a tristeza em alegria, culpa em perdão. Tá? Ó, a Ré, que é a frequência de 417 Hz, ela elimina a negatividade e remove os bloqueios do subconsciente. Tá? A Mi, ela que é uma frequência de 528 Hz, ela estimula o amor, restaura o equilíbrio, repara o DNA. A Fá, ela é uma frequência de 639 Hz, ela fortalece as relações entre as pessoas, a família, a unidade da comunidade, né? A Sol é 741 Hz, limpa fisicamente o corpo de todos os tipos de toxina. E a Lá, de 852 Hz, desperta a intuição, ajuda a retornar ao equilíbrio espiritual. Bom, existe uma série de estudos publicados, estudos científicos, a respeito das frequências solfejo. Nenhum desses estudos publicados conseguem chegar à conclusão de que elas realmente funcionam. Talvez porque a ciência atual ainda não consiga mensurar, ainda não consiga medir, ou talvez ainda não consiga entender
os efeitos disso no corpo humano, na psique humana e até na energia, no espírito. São coisas que, para o homem, ainda são tanto quanto abstratas, e não existem métodos objetivos para metrificação. Logo, a ciência não consegue cobrir, não consegue comprovar, mas essa é a ciência dos homens. Eu não vou entrar no mérito, eu estou só trazendo fatos. As frequências solfejo, elas ainda têm uma eficácia atribuída e entendida através de uma aura de misticismo, de esoterismo. Não há dados concretos e factíveis que comprovem os impactos de cada uma dessas frequências de 396 Hz, de 417, de 528, de 639, de 741 ou de 852. Ninguém comprovou cientificamente, objetivamente, tá? São essas alegações de que, por exemplo, a frequência de 417 Hz elimina a negatividade e remove os bloqueios do subconsciente, essa é uma alegação subjetiva, abstrata e baseada numa crença, tá? Numa crença. São baseadas numa visão empírica, talvez da observação, né, das pessoas que praticaram, usaram essas frequências e viram esses impactos em suas vidas. Mas isso é muito individual. E se está todo envolvido numa aura de crenças, a própria crença da pessoa, através de um efeito chamado placebo, ela promove o processo. Então, às vezes, no final, que nem, por exemplo, os remédios para depressão. 60% do efeito dos remédios para depressão são placebo. É a crença da pessoa de que aquele remédio vai fazer ela ficar melhor. Então, talvez, só talvez, as frequências solfejo, elas tenham mais impacto por conta da crença das pessoas de que aquilo vai funcionar. E se a crença está ali e está empoderando e está fazendo a pessoa se curar, melhorar, maravilha, tá? Só trouxe fatos aqui, isso são as frequências solfejo. Muito cuidado quando vocês forem pesquisar frequências solfejo na internet. Tá? Como produtor musical, eu possuo plugins, softwares que eu consigo baixar essas músicas e analisar o espectro de frequência delas. E olha, a maioria das músicas que eu encontrei no YouTube, tá? O espectro de frequência não bate com o que dizem lá. Frequência 396 Hz, cura, transforma a tristeza em alegria, libera o perdão, tá? Olha, são poucas. O único canal assim que eu confiaria e recomendaria é o Meditative Mind, tá? Mente meditativa em inglês. Meditative Mind. Se escreve Meditative Mind, tá? Então, essas são as frequências solfejo. Aí a gente entra para os overtones. Antes, eu vou trazer numa escala de comprovação científica, né, não, assim, de não embasamento científico para embasamento científico. Tá beleza, pessoal? Então, os overtones são tons que não são reproduzidos nos instrumentos normais, que funcionam numa escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, onde você tem são 7 notas e 5 acidentes. Esses 5 acidentes são os sustenidos e bemóis. Então, é uma escala rígida, onde os instrumentos são criados e são afinados para operar dentro daquelas notas. E é assim que a música ocidental, na verdade, a música hoje a nível mundial opera dentro dessa escala, né? Que é composta de 12 notas, que são 7 notas maiores e 5 acidentes, que são bemóis ou sustenidos. Então, o que, que acontece, tá? Overtone são instrumentos que reproduzem frequências, sons, porque cada nota ela tem uma frequência. Cada nota ela reverbera numa frequência, tá? Então, os overtones são instrumentos, por exemplo, instrumentos indianos, instrumentos chineses, instrumentos de outras culturas, instrumentos árabes, instrumentos antiguíssimos, que não são afinados dentro dessa escala atual, tá?
que não funcionam dentro dessa escala atual. Eles reproduzem sons, eles reproduzem notas diferentes dentro dessas notas que a gente tem na escala comum. Então, os overtones, você, por exemplo, tem a cítara, que é um instrumento indiano, você tem a harpa ancestral, tem vários instrumentos que eles reproduzem tipos de som que você não reproduz nos instrumentos atuais. Por isso que, geralmente, existem instrumentos que são muito usados para sound journeys ou sound healing, né, que é a cura com frequências, que onde eles usam, por exemplo, cristal, eles usam instrumentos que reverberam nesses overtones, e isso é muito interessante. Aí, overtones, ele tem um pouco mais de embasamento, e o trabalho do Masaru Emoto, vocês já devem ter ouvido, o cara que começou a expor, né, a água, tá, a sons, a frequências específicas, e aí ele deixava a água congelar e depois ele usava um microscópio de laboratório super potente para fotografar os cristais de gelo que se formavam nessas águas que eram expostas a determinadas frequências. Ele percebeu que nas frequências desarmoniosas, né, as frequências sem harmonia, frequências incoerentes, sem coerência, ele percebeu que nessas frequências sem harmonia, os cristais de gelo na água se formavam de forma errática, de forma amorfa, de forma estranha, tá? E a música que era exposta a sons que tinham harmonia, que tinham uma frequência harmoniosa, de coerência, eles se cristalizavam em formas geométricas perfeitas, beirando a perfeição, uma coisa assim, de outro mundo, de outro mundo. É muito interessante, é fascinante. E esse cara, esse japonês, o Masaru Emoto, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por conta desse estudo, tá? Então, aí você já começa a ver que sim, existem frequências específicas, tá? Frequências específicas que elas geram coerência no corpo físico, na nossa fisiologia. E a gente sabe, o nosso corpo é composto, né, na época que a gente estudou biologia, eu não lembro, é 60% ou 70% de água, pessoal? Acho que é 60%, né? É isso, lá na época da biologia, é que esses números mudaram. Atualmente, a gente fala 65 a 68%, mas na escola a gente aprendeu meio que assim umas regrinhas assim que ficaram meio engessadas ao longo do tempo, né? E claro, isso varia de indivíduo para indivíduo, não dá para falar que é uma regra 60% para todo mundo. Tem pessoas que vão ter mais líquido acumulado no corpo, vão ter pessoas que vão ter menos líquido acumulado no corpo. Logo, essa variação, né, de percentual de líquido no corpo versus a massa corpórea como um todo varia muito, varia muito. Né? Então, ó, a pessoa está falando 70. É lá na época da escola da tia Cotinha mesmo, lá no primário, né, que a gente aprendeu isso, né? Então, bom, hoje a gente sabe, dentro da ciência, espero que estejam já ensinando na escola, né, que isso varia muito de indivíduo para indivíduo, então é um range que pode variar ali de 60% até 70%, e isso é muito individual, não dá para falar que é uma regra, todo mundo tem 70% de água no corpo. Então, bom, de qualquer forma, é um grande percentual de água no nosso corpo, né? Logo, nós temos águas no nosso corpo. Bom, e aí, por analogia, né, se você pega o estudo do Dr. Masaru Emoto e para pensar e refletir, bom, se a água que foi exposta a sons específicos, harmoniosos, coerentes, e aí quando foi congelada, ele conseguiu ver padrões perfeitos, geométricos, de harmonia e até de geometrias sagradas nos cristais de gelo dessas águas expostas a essas boas frequências, então o nosso corpo, que tem 60%, 70% de água, também vai sofrer influências, né? Isso aí é por analogia. Só que, novamente, o trabalho do Dr. Masaru Emoto, ele é pautado na observação dessas frequências na água e, consequentemente, na cristalização, na solidificação dessa água em gelo. E aí fica difícil, porque ainda não há estudos objetivos que atribuem benefícios, impactos para o corpo humano
pela ciência de forma realmente objetiva e não subjetiva. Porque subjetiva é uma analogia que eu fiz aqui com vocês, né? Ele fez o teste e fez esse trabalho com a água, e aí a gente, por analogia, bom, a gente é 60%, 70% de água, então a gente conclui, né? Conclui empiricamente que sim, né? Isso pode ter influência sobre o nosso corpo. Maravilha? Maravilha? Bom, então eu tô, assim, eu trabalho com esses sons, eu acredito nesses sons, eu acredito de verdade. Só que, bom, é importante a gente observar, tem coisas que a ciência de fato comprova, outras coisas são pseudociência. Eu estou trazendo essa informação porque eu já vi muito na internet pessoas levando as outras através da ignorância, usando a pseudociência, que é aquilo que pensa ser ciência, falando frequências solfejo comprovado cientificamente curam, aí a pessoa vai lá e compra, não, porque cientificamente frequências solfejo curam, sei lá, o câncer. Aí a pessoa vai nesse papo, nesse blá blá blá, e acaba sendo enganado. Bom, de verdade, pessoal, eu sinto que sim, existe um impacto muito grande na harmonia, na harmonização do nosso corpo, que consequentemente vai gerar saúde. Mas uma forma de marketing, né, que visa manipular as pessoas, que focam, por exemplo, frequência de cura, cura câncer, cura Covid, cura sei lá o quê, levanta. Aí botou assim, cientificamente comprovado, levanta a anteninha, o alerta, tá? Levanta o alerta para prestar atenção. Bom, agora vamos para os sons binaurais, tá? Sons binaurais. Agora a gente está começando a falar de ciência. Agora a gente não está falando do impacto dessas frequências sonoras no corpo, na saúde, no corpo físico, objetivamente, tá? Agora a gente está falando, quando a gente começa a falar de sons binaurais, e aí a gente vai falar dos sons isocrônicos e depois dos tripnaurais, a gente começa a falar, sabe do quê? Do impacto dessas frequências nas nossas ondas cerebrais, tá? Nas nossas ondas cerebrais. Os sons binaurais, eles funcionam baseado num fenômeno chamado brainwave entrainment. O que é o brainwave entrainment? É o arrastamento de ondas cerebrais. Quando são expostas a determinadas frequências, as nossas ondas cerebrais são arrastadas para essas frequências. Lembra quando eu falei da frequência solfejo e das diferentes frequências, né? Falando aqui com o pessoal do Facebook e do YouTube também, né? As frequências de 396 até 852 Hz, né? Hertz é um carinha, um alemão, Heindolf ou Rudolf, não lembro, Hertz. É um nome bizarro, Hertz, que é o sobrenome dele. Não vou lembrar agora, deu branco. Eu sabia na ponta da língua, acho que é Rudolf ou Heindolf, não lembro. O sobrenome dele é Hertz. Que ele criou uma unidade de medida observando as ondas sonoras, né? E ele observou que as ondas sonoras, elas são como ondas, como você pega, por exemplo, num, num lago límpido e totalmente lisinho. Aí você pega e joga uma pedra, bum, assim, larga uma pedra no meio daquele lago ou daquela bacia d'água. O que acontece? A pedra bate e aí vão formando ondas em volta, assim, né? Várias ondas se sobrepõem na outra e vai expandindo em volta daquele impacto na água. Da mesma forma que esse impacto de um objeto físico na água promove essa movimentação de partículas de H2O, hidrogênio e oxigênio, duas partículas de hidrogênio para uma partícula de oxigênio, né? O som, ele também tem o mesmo impacto nas partículas de oxigênio, de ar e de gases nobres, né? Que a gente tem aí a composição atmosférica, 21% de oxigênio, e os outros percentuais lá de gases nobres e hidrogênio, na sua grande maioria, né? Então, você tem essa coisa também no ar. E o som promove esse distúrbio, esse deslocamento no ar.
e formando ondas sonoras. Hertz é o número de vezes que uma onda se repete dentro de um segundo. Então, se nós falamos de 317 Hz ou 396 Hz, por exemplo, a gente está falando que essa é uma nota, tá? 397, 396 Hz é equivalente à nota Dó. Então, quando você toca a nota Dó num instrumento, ela está vibrando em 396 Hz. Isso quer dizer que durante um segundo, essa onda sonora repete 396 vezes, tá? 396 vezes, ok? Então, aí você começa a perceber, né? Uau, que interessante, né? O som, ele é medido por hertz. As frequências sonoras são medidas por hertz, certo? Agora, você sabe como são mensuradas as nossas ondas cerebrais? Já ouviram falar como são mensuradas as nossas ondas cerebrais? Pois bem, eu vou falar para vocês. As nossas ondas cerebrais, elas também são mensuradas através de hertz. Se você vai fazer um eletroencefalograma, se você vai fazer uma leitura das suas ondas cerebrais, você vai perceber que vão te dar gráficos de ondas de vibração, assim como os gráficos de onda e vibração que você, por exemplo, está produzindo música numa Digital Audio Workstation e que você usa essas frequências e essas ondas para interpretar o som, equalizar, masterizar, mixar, limpar. A mesma leitura que dá no som que você usa nessas estações de produção musical digital são também parecidas com as ondas que você vê quando vai fazer um eletroencefalograma. Então, o nosso cérebro também é medido em hertz, número de ciclos que uma onda cerebral se repete dentro de um segundo, tá? Pode deixar que essa live vai ficar gravada, tá? Pode deixar que essa live vai ficar gravada. Então, existem diversas ondas cerebrais. Por exemplo, de 3,5 Hz até 7 Hz são as ondas. Não, peraí. De 3,5 Hz até 7 Hz são as ondas alfa, ondas cerebral alfa. Abaixo de 3,5 Hz, nós já temos as ondas teta. As ondas mais baixas, abaixo de 1 Hz, se eu não me engano, nós temos as ondas delta. Agora, se você vai para as ondas beta, elas variam no range de 7 Hz até 19, 20 Hz, uma coisa assim. E as ondas gama, elas são acima de 40 Hz. Cada onda dessa, ela promove um estado mental diferente. Quando você, vamos lá, de baixo para cima, né, de 40 Hz para cima, que são as ondas gama, você está num estado de euforia, de êxtase, de amor incondicional, de alegria e gratidão profunda. É a mesma experiência, por exemplo, que as meditações mais fortes do Soma, com respiração, música e tal, promove, onde a pessoa começa a sentir a energia percorrendo o corpo, começa a ver cores, começa a ver luzes, começa a ver imagens, ter visões, acessos, insights, né? Quando a pessoa tem pequenos momentos de vislumbre das ondas gama. Não quer dizer que a pessoa, quando faz esse tipo de meditação do sono, ela fica em gama direto, não. Não estou falando isso, não. Mas as pessoas têm momentos fugazes de ondas gama com muita frequência, e eu já tenho guiado essas meditações há muito tempo, e é cada depoimento mais doido que o outro, tá? Aí, quando a gente vai para as ondas beta, que é ali da faixa aproximadamente baixo de 40 Hz, mas predominantemente entre 20 Hz, mais ou menos 19 Hz, até 7 Hz, e me corrijam se eu estiver errado, porque na verdade eu não estou errado, porque se você reparar, se for pesquisar o range de frequência dessas ondas cerebrais, elas variam, é um range flexível, não é algo matemático específico, tá? Tem literaturas que defendem que as ondas gama começam a partir de 8, outras defendem que começa a partir de 9 Hz, a maioria fala que é a partir de 7, então é porque há um range, porque vai variar de indivíduo para indivíduo, vai haver uma variação aí, tá? Então, as ondas beta que variam aí a partir de 7, 8, 9 Hz até mais, até 40 Hz, são as ondas de
atenção, de vigília, de alerta, de estado acordado. Você está aqui acordado no momento presente, tá? Só que existem ondas beta baixa, média e alta. Beta, baixa e alta. Ó, baixa, média e alta. As baixa as baixas são a que usualmente vocês estão quando, por exemplo, estão assistindo uma live passivamente, observando algo que alguém está falando, como agora. Pode ser, se a gente botasse um eletrocefalograma ou algum equipamento tipo Music, que é um equipamento gringo que você bota tipo uma tiarazinha aqui na cabeça, e ele mede as suas frequências cerebrais. Se você botasse aqui enquanto está assistindo a live, tu iria registrar predominantemente beta baixo, que é a atenção focada. É o nível de beta que você precisa, por exemplo, para estudar, para absorver novos conhecimentos no nível lógico, tá? Mas tem a beta médio, que é o estado que começa um estado de ansiedade. E tem as beta alto, que é um estágio de pânico. Então, né, as ondas betas elas são divididas em baixa, média e alta, sendo que a baixa é o estado de atenção, alerta que a gente precisa para estudar, para aprender, para falar com as outras pessoas. A média já começa a entrar um certo nível de excitação e ansiedade. E a alta é pânico total, né? Pânico total. Aí você vai para as ondas abaixo disso, que é as ondas alfa, que são o primeiro estágio de relaxamento que você encontra nas meditações mais básicas e simples, como meditações mindfulness, né? Elas geralmente te induzem para a alfa, e aí, se você fizer meditações mais longas, acima de 40 minutos, você começa a acessar a teta, tá? Se você dorme, você está em delta. Quando você tem aquele apagão que você está meditando, e aí você vai meditar 1 hora. Aí você começa ali a meditar, vai entrando no flow, de repente você desperta. Aí você olha, caramba, passou 1 hora, parece que foi 10 minutos. É porque você foi para um estado muito profundo de relaxamento, próximo do sono, atribuído até ao sono, que são as ondas delta, tá? Que é quando você está no estágio mais profundo de sono, tá? As ondas teta, elas estão diretamente ligadas ao sono REM, que é o Rapid Eye Movement, né? Que é aquele estágio onde você lembra dos sonhos, tá? Quando você está sonhando e você acorda e lembra, nesse momento que você estava sonhando, você estava em teta. Teta promove criatividade, insight, inspiração, conexão. É muito legal, tá? Então, assim, por que eu estou falando desse conhecimento básico? Bom, vamos lá então. Vamos falar do tal dos sons binaurais e aí dos isocrônicos e dos tripneurais e o impacto deles, tá? O impacto deles nas ondas cerebrais, ok? As ondas binaurais, usando esse fenômeno do brainwave entrainment, ou seja, arrastamento das ondas cerebrais, ele faz a entrada de uma frequência em hertz pelo canal direito de áudio e uma outra frequência em hertz pelo canal esquerdo. É uma música que ela é produzida, uma música, um som, uma frequência, uma vibração, que é produzida para emitir uma frequência ligeiramente acima no canal direito e outra frequência ligeiramente abaixo no canal esquerdo. E aí, por arrastamento de ondas cerebrais, a frequência que está entrando aqui e a frequência que está entrando aqui, o cérebro capta a diferença entre uma frequência e a outra e ele entra naquela frequência. Então, um exemplo bem prático aqui. Você pega, por exemplo, uma onda de 397, uma música afinada dentro de uma escala de Dó maior, predominantemente no tom de Dó maior, em 396 Hz. Né? E aí você manipula, trabalha, produz, né? Masteriza, mixa o som para o som que vai entrar na orelha direita ser diferente do que vai entrar na esquerda. Então, por exemplo, você produz um som que a escala tonal, o tom dela predominante é Dó, 396 Hz. E aí você bota, entrando pelo outro canal, o esquerdo, um som de
393 Hz. Aqui entra 396 Hz e aqui entra 393. 396 menos 393 dá o quê? 3. Essa frequência de 3 Hz, é essa diferença na qual o seu cérebro vai se sincronizar, vai se sintonizar e vai puxar as ondas cerebrais para aquela frequência. Fez sentido para vocês? E aí, os sons binaurais, eles são comprovados cientificamente, tá? Eles são comprovados cientificamente, tá? Tem estudos que conseguem mensurar objetivamente a exposição de um indivíduo a essas frequências, aí mensurando as ondas cerebrais, ver realmente o arrastamento das ondas cerebrais se sintonizar naquela frequência objetificada dentro da frequência específica da qual a pessoa foi exposta, tá? Então é uma matemática mesmo, tipo 1 mais 1 igual a 2, e não tem quem discuta, tá? Então tem comprovação científica, e aí você vai para 3 Hz, por exemplo, teta. E aí você já está em ondas teta. Perguntar aqui, então tem frequência beneficente para dormir? Sim. Por exemplo, se você usar ondas delta, você, antes de dormir ouvindo um som com ondas delta, você vai entrar nas ondas cerebrais delta e você vai atingir um relaxamento profundo e vai adormecer. Mas aqui a gente está falando de ondas cerebrais, então você não vai pesquisar por frequência solfejo, você vai pesquisar por ondas alfa, ondas teta, ondas delta, ondas gama. Não vá, pelo amor de Deus, pesquisar por ondas beta, porque ondas beta gera excitação, angústia, ansiedade, pânico, tá? Tem alguns sons que são calibrados para vibrar em ondas beta para alfa, ali no limite de beta para alfa, que são sons para estudar, se você pesquisar. Frequências para estudar, frequências para concentração, frequências para memorização. Mas, novamente, no YouTube tem um monte de lixo. E de 70% desse material que eu pesquisei, tudo estava batendo fora do espectro de frequência que eles estavam falando. A pior coisa foi quando eu achei uma série de música ondas alfa, ondas delta, ondas beta, ondas whatever. E aí, quando eu fui fazer a medição de canal direito e esquerdo, elas estavam vibrando na mesma frequência. Isso acontece muito porque quando a pessoa vai fazer o upload no YouTube, eles não fazem upload, às vezes até faz, mas o próprio YouTube comprime para poder armazenar mais, aí perde-se muito. Então, por exemplo, arquivos que vão manter, tá? Extensão de arquivos que vão manter essa frequência perfeita é .wave e .flac, ou MP3 em 320 kbps. Abaixo de 320 kbps é igual você pegar um disco e gravar, sei lá. É igual você pegar um filme pirata para ver, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque tem muito lixo no YouTube, tá? Então, novamente, recomendo esse canal Meditative Mind. Esse eu recomendo, já testei, todos dele bateu, mas eles não têm todas as frequências, todos os sons. Vocês podem procurar também por MSync, tá? HEMISYNC. MSync também, olha, comprovado, galera super séria, super profissional, profissionais de ponta, inclusive. Tem um cara que eu admiro para eu ia xingar, mas é para caramba, que é o Byron Metcalf, o Dr. Byron Metcalf. Um dia eu vou ser ele quando eu crescer, tá? Então, é importante vocês observarem isso. E tem uma outra questão. Não adianta você todo pimpão, toda pimpona, botar as ondas teta, alfa, delta ou gama para tocar numa caixa de som e achando que você vai obter o benefício. Elas precisam, além de estar com o som de um arquivo confiável, vocês precisam estar com fone de ouvido estéreo surround, um bom fone de ouvido que reproduza frequências, tipo aqueles sons da JBL que tem uns graves bem legal e pega uns agudos bem sintonizados, bem sincronizados. Aí sim
Aí sim, hein? Aí sim, hein? Aí você vai conseguir ter, né, mas não só o JBL não, que é um dos mais caros, mas tem outros aí, vocês pesquisam, tá? Fones de ouvido, headphone, tá? De qualidade, tá? De qualidade. Surround, stereo surround, porque você precisa que a frequência daquela música com o arquivo, o formato de arquivo correto e a renderização adequada, a masterização adequada entre por um canal direito e outro por um canal esquerdo diferente. Aí sim vai fazer o arrastamento, tá? Aí sim vai fazer o arrastamento. E existem os tons isocrônicos. Os tons isocrônicos, eles são o seguinte, eles são batidas. São sons que eles são como uma vibração. Eles, para certas pessoas, é até meio irritante, que eles ficam ali. É tipo assim, mais ou menos, tá? Os sons binaurais, eles ficam ali. Você sente até a vibraçãozinha no cérebro, se você prestar atenção, que eles ficam assim. Os sons binaurais, eles são sons mais melodiosos, você não pega tanto porque é uma diferença de um som que entra por aqui e outro. Mas já os binaurais são batidas, por isso que são desculpa, os sons isocrônicos são batidas, por isso que se chama batidas isocrônicas, enquanto que os sons ou tons binaurais são chamados de sons ou tons, porque são notas, tá? Já o isocrônico é uma batida. E aí é inspirado dentro das tradições dos tambores africanos ancestrais, dos tambores xamânicos, que os xamãs, os pajés ou os povos ancestrais usavam os tambores. Até tem um tambor xamânico desse, ele dá uma batida que bate no coração. E quanto mais você bate, quanto mais rápido você bate, mais em transe você entra. Então eles batem geralmente numa velocidade de 7 batidas por segundo. É muito rápido. Quando eu fui tentar, fiquei assim, é muito doido, tá? Então, quando você começa a bater, aquele barulho reverberando, ele vai fazer a sua onda cerebral fazer o arrastamento para aquela frequência, mas não por diferencial de frequência, e sim por ritmo, por BPM, por batida por minuto. A batida por minuto vai trazer a sua onda cerebral para aquele nível de alfa, teta, delta, gama, beta, etc, tá? Aí a gente entra nos sons tripnaurais. Os sons tripnaurais é o next level de tudo isso. Os sons tripnaurais é uma tecnologia exclusiva, tá com R mesmo, exclusiva. Tô brincando. É uma tecnologia exclusiva do Soma, tá? É uma tecnologia exclusiva do Soma. E é uma combinação, tá? De sons isocrônicos com melodias, tá? Com melodias que elevam, que contagiam, que nos colocam num estado de excitação, de euforia, de êxtase. Então são músicas que tem uns segredinhos aí, eu não vou abrir para vocês não, tá? Não vou abrir para vocês não. Custei para abrir no curso de formação de instrutores do Soma. É segredo industrial, tá, pessoal? Segredo industrial. Então, os sons tripnaurais são next level. Eles não precisam necessariamente de fones de ouvido, assim como os sons isocrônicos, porque é uma vibração. Brrr. Então, o corpo todo sente, não precisa ter um diferencial de uma frequência entrando por um canal e outra frequência entrando no outro canal. Não precisa, logo não precisa disso aqui, ó, do fone de ouvido, não precisa, tá? Basta o som saindo de uma caixa de som e vibrando, desde que tenha baixos bem presentes, tá? Desde que a caixa de som reproduza frequências de 20 a 20 mil hertz, que a maioria das caixas produzem aqui, tem baixo, né? Que é o bass, né? E o som surround stereo. A maioria reproduz, tá? Então, e aí tem um outro diferença. Aí a Luana comentou aqui, eu peguei, ó. Segredo da Coca-Cola, exatamente, né? Quem falou a fórmula da Coca-Cola, da Heineken? Ninguém fala. Eu não vou falar a fórmula do Tripnaural, não vou, tá bom? Até em respeito aos instrutores que eu venho formando do Soma aqui no Brasil, que eu só abri para eles e com muito custo, até porque essa informação, para eu ter acesso a ela, ó, levei foi tempo e estudei muito, muito, muito mesmo, né? Então, assim, o que acontece? Quando nós usamos esses sons tripnaurais com melodias que elevam e a gente respira em batidas,
respiramos no ritmo do BPM, da frequência da música, você está gerando, além do arrastamento das ondas cerebrais, você está gerando o que o EJMI, que é o Heart Math Institute, o Instituto da Matemática do Coração, um instituto composto por médicos, neurocientistas que vem estudando os impactos da coerência cardíaca na saúde humana, tá? Então, quando você respira em batidas, você não está só gerando uma coerência cerebral, fazendo um arrastamento das ondas cerebrais para as frequências que você quer. Você também faz, tá? O que a gente chama, tá? De coerência cardíaca. E aí você atinge um estado completo de coerência, tá? De coerência. Completa coerência. Coerência física e mental, coerência cardíaca e cerebral. E, consequentemente, o nosso campo energético entra em coerência também. Então, quando a gente respira em batidas, esse é um dos grandes diferenciais do soma, junto com os sons tripneurais, e existem ritmos específicos, e até esses ritmos têm ciência por trás. Ritmos e BPMs específicos para cada coisa. Então, cada música, se vocês repararem, quando eu guio as meditações usando as tracks exclusivas do Soma, e as tracks exclusivas originais que eu também produzo, que ainda estão muito longe de chegar no nível do Soma, mas estou caminhando para chegar no nível melhor ainda, que é do Dr. Byron Metcalf, né? Estou estudando, tem que papirar muito, é um mundo, uau, incrível. Quanto mais você estuda, mais você quer estudar. Então, assim, quando você respira nesses ritmos, você respira dentro desses ritmos específicos, cada um é para reproduzir uma coisa. Vocês vão ver que cada meditação é uma música com ritmo diferente e também com frequências diferentes. Então, a combinação de tudo isso forma os sons tripneurais. E aí, linkando com tudo que eu falei até agora, né, nas últimas lives, onde a gente, por exemplo, falou na semana passada sobre aquela síndrome de que você tem que buscar a aprovação e aceitação dos outros para poder se sentir pertencendo a um grupo, pertencendo a alguém, e aí você acaba falando sim para coisas que te enfraquecem, que te fazem mal, né? Essa necessidade de aprovação e de aceitação, você percebe que não precisa, porque quando você está respirando em batidas e você está atingindo coerência cardíaca e mental, você percebe que você já tem tudo aí dentro de você para se aceitar, para se amar, para ser grato a si mesmo, para se sentir incrível, para perceber que você pode realmente promover milagres e transformações e transmutações e co-criar coisas na sua vida, que você tem o poder de se curar de qualquer coisa, de qualquer coisa. Entende? Você sai também do ódio, da intolerância, porque quando você atinge ondas gama, você começa a vibrar na frequência do amor incondicional. Então, o ódio, a intolerância, a separação, que foi o tema da live também da semana passada, na sexta-feira, você não fica mais nessa frequência. Você prefere ter a paz, o amor do que a razão. E você sai daquele instinto reflexivo de que se alguém vem e ameaça a sua realidade, a sua verdade, fala alguma coisa que você não acredita e diminui o que você acredita, você não reage, você fica ali na tua, good vibe, você olha para a pessoa, tá bom, tudo bem, fica aí com a tua verdade, eu estou em paz com a minha, entende? E você também, nesse processo de respiração, ocorre um processo neurosomático, porque grande parte, como eu falei na live dessa semana, já agora na terça, não é isso? Que eu falei sobre traumas, de parar de cocriar a nossa vida nesse lugar de traumas. Como a gente viu na live passada, como traumas são situações que ficam armazenadas na forma de tensão no nosso corpo, são emoções, né? Traumas são aprendizados com alta carga emocional. O aprendizado vai, a memória às vezes até se apaga, mas a carga emocional negativa fica ali. Você continua definindo a sua vida de um lugar de rancor, de um lugar de escassez. A escassez não tem só a ver com a crença subconsciente de que, tipo, dinheiro não dá em árvore. Tem a ver com a sensação e o sentimento de que tudo é escasso, de que tudo é limitado. É muito mais uma sensação e uma emoção do que uma crença, um pensamento, algo cognitivo. A emoção, ela tem muito mais poder sobre a criação da nossa realidade. Se você sente amor, se você sente gratidão, se você se sente abundante antes de ter tudo isso,
você começa a atrair coisas para sua vida, porque crença nenhuma, mas se a você não se apega a mais nenhuma crença, porque você só se sente abundante, só se sente incrível, só se sente ilimitado, só se sente poderoso, poderosa. E conforme você vai respirando, esse processo neurosomático, ele vai acessando memórias de emoções armazenadas no nosso corpo. E como o soma, ele também atua no corpo energético, utilizando a energia sexual, a Kundalini, utilizando a energia dos chakras, desbloqueando a glândula pineal. Tudo isso começa a fazer, tá, com que esses traumas sejam liberados do seu sistema por um processo chamado catarse, que é o processamento de conteúdo emocional não processado. E aí, por exemplo, você está fazendo às vezes uma meditação do soma, para quem é meu aluno aí pode falar, né? Que do nada, às vezes, você começa a chorar, ou então dá vontade de rir, ou vem alguma emoção forte, às vezes até um medo, e as pessoas às vezes até pensam, pô, mas não é para se sentir bem a meditação? É, porque no final a gente sempre se sente bem e se sente mais leve com menos um tijolo, menos um saco de cimento nas costas. Mas às vezes, durante a meditação, a gente acessa uma memória. E aí a gente processa aquela memória e limpa ela. É como limpar, né, uma água. Né? Você precisa fazer correr água suja para o rio vir com água limpa. Né? Então, assim que funciona todo esse trabalho das frequências e vibrações, porque quando você está respirando e está nessas frequências, você começa a se libertar da necessidade de aprovação e aceitação dos outros, de ter que, sei lá, empurrar sua verdade sobre os outros, vivendo no ódio, na intolerância, no preconceito. Você sai também do drama, da narrativa dos seus traumas, porque você começa a se sentir incrível, né? Você começa a se sentir incrível. Gratidão a todos pelo carinho, pelo suporte. Foi incrível conduzir essa live aqui, embora no modo fast forward, 3, 4, 5 vezes de velocidade, mas foi bem legal aqui. Espero que eu tenha dado para vocês absorver esse conhecimento e qualquer dúvida estou sempre à disposição. Um grande beijo no coração de vocês, gratidão à palavra e lembre-se sempre, você não está mais sozinho. Somos todos um. Até mais!